Êxodo capítulo de número 39. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Até aqui Deus já tem falado. E a partir daqui Deus vai continuar falando. Amém, igreja? Êxodo capítulo de número 39, verso de número 42 e 43. Amém? O texto vai dizer assim: conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Eu vou ler de novo. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram, então Moisés os abençoou. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai santo, nós estamos diante da tua palavra e eu sei que o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que nos direciona, o Senhor é Deus que nos mostra qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. E eu quero te pedir, Deus, usa a minha vida nessa noite uma vez mais, nesse altar aqui, para que o teu nome seja glorificado. Quero te pedir, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua trabalhando, o Senhor continua operando, o Senhor continua nos dando sabedoria, o Senhor continua nos direcionando por intermédio da tua palavra, e que a tua direção, Pai, venha sobre as nossas vidas nessa noite. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra e Deus ali, eu estava aqui lendo esse texto, lendo aqui a palavra do Senhor, buscando entendimento daquilo que Deus gostaria de falar nessa noite. E essa tarde ali meditando, Deus ele bradou uma palavra no meu coração. Deus ele bradou isso daqui dentro da minha alma. E eu falei, Deus, eu vou dizer aquilo que o Senhor quer que eu fale. Interessante, meus irmãos, que observando aqui primeiramente, que nós estamos falando de um homem que foi muito usado por Deus. Um homem que, se nós formos observar o princípio da história dele, se nós formos observar o início da chamada de Moisés, se nós formos observar o começo de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, nós vamos ver que algumas coisas foram marcantes na vida de Moisés. Na vida de Moisés, coisas marcantes aconteceram. A começar quando Moisés, num certo tempo, num certo momento, ele está agora numa situação onde ele está fugindo. Ele está fugindo para um deserto, ele está fugindo para um lugar árido. Ele está fugindo da presença de Faraó porque ele tinha acabado de matar um homem. E quando ele descobre que tudo já foi mostrado, já foi visto pelo egípcio, pelo Faraó, agora a Bíblia vai nos contar que Moisés ele foge. Quando Moisés ele foge para a terra de Midian, a Bíblia vai dizer que Moisés ali ele formaliza uma família. Ali ele conhece Jetro, seu sogro, que passou a ser o seu sogro. Ele se casa com Zípora, que era filha de Jetro. E agora, irmãos, Moisés ele está no deserto. Que esses 40 anos que ele tinha, ele estava dentro do deserto. E agora, quando nós vamos observar a vida de Moisés apacentando, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, Moisés está apacentando no deserto. Moisés está apacentando ali dentro daquela situação, daquele lugar que talvez não era o melhor lugar para se apacentar ovelha, mas Moisés estava cuidando, Moisés estava fazendo.
Interessante que Moisés, irmãos, tudo aquilo que Deus colocou na mão dele para ele fazer, ele fez com perfeição. Aqui nós vamos ver que o sogro de Moisés também dando as ovelhas nas suas mãos, Moisés ele cuida das ovelhas. Moisés ele zela das ovelhas. Moisés apacenta as ovelhas dentro do deserto. Só que me chama a atenção que agora Moisés, ele vai apacentar perto de um monte. Ele vai apacentar perto ali do lugar onde Deus fala. Ele vai apacentar agora perto de um monte onde Deus manifestava a sua glória. Quando ele vai ali apacentar as ovelhas, a Bíblia vai dizer que ele observa dentro da montanha algo acontecendo. Moisés observa algo acontecendo ali e ele chama a atenção, ele fala, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Porque o ambiente está diferente, aquilo que eu estou enxergando não é da terra, aquilo que eu estou enxergando é sobrenatural. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender que existe o plano físico, o plano material, o plano que eu e você consegue apalpar, pegar, ver, observar. Existe o plano que nós conseguimos visualizar as coisas e saber o que cada coisa é. Só que existe também um outro plano, e um plano mais elevado, um plano que é mais espiritual, um plano que não é da terra, um plano que são coisas que nós precisamos entender, que existem regiões celestiais. E quando nós vamos ver isso, Moisés agora ele está observando que no monte onde ele está, naquele monte aonde Moisés está, a sarça estava queimando e não se consumia. Isso não era algo normal, era algo sobrenatural. Nós precisamos começar a nos acostumar a viver coisas espirituais, porque, irmãos, muitas das vezes nós estamos acostumados a ver as coisas que nós estamos enxergando aqui na terra, e nós precisamos começar a olhar para o céu, porque se nós começarmos a olhar para o céu, nós vamos ver Deus trabalhando, nós vamos ver Deus agindo naquilo que nós muitas das vezes falamos, Deus não tem o que fazer, não tem como sair dessa circunstância, não tem como sair desse problema. Aí Deus fala, olha para o alto, não fique olhando para baixo, comece a olhar para o alto. Jesus está dizendo aqui para mim nessa noite, ó, você precisa olhar para o céu, para de olhar para a terra. Mas Moisés estava ali naquele monte, observando, e ele viu. E aquela sardinha não se consumia. Entenda, na sua mente, você precisa colocar algo dentro dela, e esse algo é algo de mudança, é algo de transformação. Se você não entender isso, você não vai sair da onde você está, você vai continuar estagnado, e Deus não quer que você fique do mesmo jeito que você está. Deus ele não quer que as coisas continuem como você está, mas Deus ele quer mudança na tua vida, Ele quer mudança na tua trajetória, Ele quer mudança de caráter, Ele quer mudança em todas as áreas que nós estamos enfrentando. Chama a atenção que, irmãos, Moisés ele teve que entender isso. Enquanto Moisés estava ali no deserto, estava tudo bem, para ele estava ótimo, ele estava vivendo a sua vida, ele tinha a sua esposa e tinha os seus filhos ali. Só que Deus não queria que ele continuasse no lugar onde ele estava. Deus tinha um projeto maior para Moisés. E deixa eu dizer para você, Deus também tem um projeto maior para você. Só que você precisa querer aceitar o projeto de Deus para a tua vida. Você precisa querer aceitar aquilo que Deus tem para você. Se você não aceitar, não tem como Deus fazer nada. Se a gente continuar do jeito que está, Satanás vai ficar sorrindo. E deixa eu te dizer uma coisa, uma igreja que não incomoda o inferno, irmão, precisa rever os seus conceitos. Sabe o que impede você de avançar? Você mesmo.
Me desculpa, mas é verdade. Se você não quiser mudança, você está no lugar errado. E deixa eu te falar uma coisa, eu quero mudança. Eu não vou aceitar as coisas como elas estão. A Bíblia diz, não precisamos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos ser renovados pela renovação que há no seu espírito. Moisés, irmãos, ele vai partir para a visão que Deus tinha para ele. Porque é muito diferente a visão que você tem para você, da visão que Deus tem para você. Se nós formos observar, a nossa visão é limitada. A nossa visão é ficar numa situação confortável. A nossa visão é continuar a nossa vida como nós estamos. A nossa visão é continuar do mesmo jeito que nós estamos, mas a visão de Deus é diferente. A visão de Deus é assim, ó, viu? Você não precisa continuar do jeito que você está. Você não precisa andar do jeito que você está andando. Você precisa entender que eu tenho um projeto maior para a tua vida. E só vai viver o projeto quem quiser encarar a realidade. De verdade, a gente precisa admitir que a nossa vida não está indo para frente porque nós estamos impedindo. É duro, pastor, mas é verdade. Porque a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia. Deus falou para mim, Deus falou para você, Deus já disse o que Ele quer para esta igreja. Moisés, ele ouviu a voz de quem? E Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu quero que você vá lá no Egito e que você tire o meu povo de lá. Você tem que ir, Moisés. Moisés questiona e fala, mas Deus, quem sou eu? Não importa quem você é. Importa que Ele é o grande eu sou. Não importa se você se acha pequeno. O importante é que você serve um Deus grande. E que diminua nós, para que cresça o nome dEle. E que diminua nós, para que Ele se destaque na nossa vida. Quando Moisés entendeu que a vontade de Deus era que ele fosse, Moisés ficou observando, olhando para o lado, questionando. Questionou 2, 3 vezes, Deus falou, vai questionar de novo. Eu já estou bravo com você. Eu não estou gostando já do que você está reclamando. Se eu já falei, por que você está reclamando, Moisés? Eu escolhi você. Mas eu não posso. Mas Jesus falou, é você. Aí Moisés olha para a situação e ele fala assim, não tem outro jeito. Eu vou fazer a tua vontade. Sabe por quê, irmão? Porque o escolhido não tem escolha. Enquanto nós estivermos acomodados na nossa situação, nada vai acontecer. Só que quando o escolhido se posiciona, oh, remandaravassore calabadarabas. Moisés só foi se posicionar. E aí Deus falou, agora eu vou te usar. Ah, pastor, mas eu acho que Deus não quer me usar. Deus está dizendo, eu quero te usar. Só que você tem que se permitir ser usado por mim. Não fique pensando que você não é um homem de Deus. Que você não é uma mulher de Deus. Porque Deus te chamou, te escolheu desde o ventre materno. Já tem feito promessa. E a palavra de Deus diz que todos os seus dias já estão contados, não vai passar um dia mais e nem um dia menos, porque aquilo que Deus tem para você já está determinado, só que você precisa aceitar isso. A minha mente me impede de prosseguir. A nossa mente nos impede de avançar.
Aonde é que Deus está falando? Dentro da cabeça de Moisés. Deus está falando com ele lá dentro. Sabe por quê, irmão? Se a nossa mente não estiver cheia daquilo que Deus é, ela vai se encher de outras coisas que Satanás tem para oferecer. Aí passa ano e mais anos e nada muda. E o problema é de quem? É de Deus? Não, meu irmão, o problema é seu. Você precisa mudar a tua mente. Você precisa renovar o seu entendimento do que é que a nossa mente está cheia. Será que a nossa mente está cheia da palavra ou das outras coisas? Deus está falando nessa noite para você se posicionar. Até quando você vai deixar que as coisas continuem como estão? A única coisa que impede Deus de agir é você mesmo, não tem mais ninguém. O único impedimento é você. É eu. Sabe o que Jesus ensinou? Quando fores orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Mas tem crente que nunca mais nem falou isso. Faz tempo que nem diz: Jesus, faz a tua vontade em mim. E aí Jesus está dizendo assim: você quer continuar do mesmo jeito? Continua fazendo as mesmas coisas. Só que se você quer mudança, se você quer avançar, comece a mudar primeiro a tua mente. Comece a mudar primeiro o teu coração. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Fiz tanta coisa e nunca deu certo. Por que parou de tentar? Tentou tanta coisa e não conseguiu. Deus está dizendo por que tentou, por que parou, por que se bloqueou. Se eu te chamei para ser grande, por que você ainda se diminui? Deus está fazendo assim, rapaz. Ou você entra no negócio, ou então o negócio vai ficar pequeno do teu lado. A gente vai falar de projeto. 2 ou 3 começam, mas não vai dar certo. Se eu tivesse pensado e ouvido quem falou que não ia dar certo. 3 meses, pastor, você não vai aguentar. 5 anos na presença de Deus aqui nesse lugar. E quem é Satanás para dizer que nós não vamos conseguir? Se eu tivesse ouvido as vozes, não teria ouvido a voz de Deus. Não se confunda com vozes. Escute a voz de Deus que está falando contigo hoje. Você vai me desculpar, mas eu tenho que falar a verdade. Tá bravo, pastor? Tô! Quando eu falei que eu ia pintar a igreja, pastor, você tem que falar comigo primeiro, para ver se tem como fazer isso. Negativo. Deus me deu uma visão. E se Deus me deu uma visão, eu vou fazer o que Deus está me ordenando fazer. Uma coisa eu falo para você. Eu tenho coragem de admitir meus erros. Mas também não aceito ser apontado por aquilo que eu não fiz. Você acha que eu quero continuar do jeito que está, gente? Pelo amor de Deus. Entenda as coisas. Só que sozinho eu não faço nada. Se eu e você não se unir,
Irmão, está vendo onde que você? Tem que haver. Ah, pastor, mas como assim? Tem que haver, tem que ter unidade. E não é a primeira vez que eu falo sobre unidade aqui. Só que Deus está falando, chacoalha a minha igreja, porque acorda, igreja, Jesus está voltando, e como é que estão as tuas obras? Eu vou dar conta de tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, e do que eu estou falando também. E eu não tenho medo, porque eu sei o que Deus colocou no meu coração para fazer. E eu não vou desistir, porque eu sei quem foi que falou comigo. Eu conheço a voz de Deus. Não deixa o inimigo bloquear você, pelo amor de Deus. Não deixa Satanás tirar o teu foco, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de viver, é viver a verdade da palavra que nós pregamos. Só que o que acontece nos dias de hoje é que muito pouco se vive daquilo que se fala. E Deus já está irado. Tem que ter mais unidade. Tem que falar a mesma língua. Um fala A, o outro fala B, ninguém entende mais nada. Satanás, ele precisa só dessa brecha aí, tá entendendo? Vamos fechar a brecha. Eram poucas as vezes que Israel se unia. Mas quando Israel se unia, ninguém segurava Israel. Quando Israel falava a mesma língua, ninguém segurava Israel. Dá para contar nos dedos quantas vezes Israel se uniu em prol de alguma coisa. Do mesmo jeito que aqui dá para contar nos dedos também. Tem gosto de bezetacil, mas é isso aí mesmo. Moisés abençoou o povo depois que a obra estava concluída. Não queira a bênção antes de concluir a obra que Deus colocou na tua mão para você fazer. Faz! E na hora certa, vai ser como Deus fez com Moisés aqui. Moisés os abençoou. Princípios que precisam ser mantidos na obra do Senhor.